E aí galerinha, tudo bem? Bom ver você aqui de novo em mais uma semana. Eu quero pedir para você compartilhar esse vídeo. Tem muita gente que está passando por tanta dificuldade e você pode ser uma bênção na vida dessa pessoa. Manda esse vídeo para ela e se você não está inscrito no meu canal, vai lá e se inscreve, tá bom? Procura por Júnior Prato e se inscreve lá, ok? Mas entrando no assunto, se você disser para alguém, cristão ou não, quem foi Davi? Tenho certeza que a resposta será, foi quem matou Golias. E se você perguntar para alguém quem foi Noé, a resposta também será, foi quem construiu a arca de Noé. Se você perguntar para alguém, cristão ou não, quem foi Adão, a resposta será, foi o primeiro homem a ser criado. Independente de ser cristão ou não, é só ser um pouco informado que todo mundo sabe quem foram esses homens. Agora, quem foi Caim? Você sabe quem foi Caim? E talvez você esteja pensando, foi o primeiro homicida, o primeiro assassino. Ou até mesmo você esteja respondendo, foi quem matou o seu irmão Abel. Mas eu digo para vocês, Caim foi o amado de Deus. E é isso mesmo que você ouviu. Caim foi o amado de Deus. Esse é o tema do vídeo de hoje. Abra sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 4, nos versos 3 e 4. E a palavra de Deus diz o seguinte, preste atenção. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra, porque ele era agricultor, uma oferta ao Senhor. Abel, irmão de Caim, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho, porque ele era pastor de animais. E o Senhor aceitou com agrado a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Tem muita gente desavisada que culpa a Deus pela fúria de Caim, por Deus não ter aceitado a oferta de Caim e em contrapartida ter aceitado a oferta do seu irmão Abel. Mas a gente se esquece que Deus lê o coração e diferente de nós seres humanos, ao ler Deus o coração de Caim, viu que a sua oferta não era sincera. Existia algo ali no coração de Caim que o impedia de ofertar como Deus queria. Para vocês terem uma ideia do contexto dessa história, Adão e Eva, os primeiros seres humanos criados por Deus, tiveram seus dois primeiros filhos e colocaram os nomes deles de Caim, que significa adquirido, possuído, no sentido de ter, e Abel, que significa sopro, esvanecimento. Abel se tornou um pastor de ovelhas e Caim um agricultor. Um dia os dois irmãos foram diante de Deus para oferecer uma oferta ao Senhor. Caim trouxe como oferta os mais lindos frutos do campo e Abel trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. E Caim se enfureceu por causa disso. O verso 5 de Gênesis 4 até o verso 7 diz assim, por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim, por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Mas se não fizer o bem, saiba que o pecado o ameaça e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Foi isso que Deus disse a Caim. No verso 8, diz que Caim saiu da presença do Senhor ainda mais transtornado e disse para o seu irmão, vamos lá ao campo. Quando eles estavam lá no campo, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. Triste, não? Por que Deus não aceitou a oferta de Caim? E se Deus é onisciente e sabia que por causa disso ele mataria Abel, por que Deus não o impediu ou tratou Caim de forma diferente com relação ao seu sacrifício? Talvez, didaticamente, Deus pudesse explicar a Caim, Caim, o seu sacrifício não está sendo aceito, meu filho, porque você não está trazendo o sacrifício sincero. Mesmo assim, você é meu amado e eu vou aceitar o seu sacrifício quando você o trouxer com o coração puro. Por que Deus não tratou Caim assim, desse jeito?
Talvez Deus pudesse ter feito isso, mas Deus sabia que nada disso adiantaria, que o coração de Caim não mudaria e que nada que Deus fizesse iria mudar o que Caim faria contra o seu irmão Abel. A inspiração diz que os irmãos diferiam grandemente em caráter. Abel tinha um espírito de fidelidade para com Deus, via justiça e misericórdia no trato do Criador para com a raça caída e com gratidão aceitou a esperança da redenção que Jesus faria na cruz. Já Caim acariciava sentimentos de rebeldia e murmurava contra Deus pela maldição que Deus havia pronunciado sobre a terra por causa do pecado de Adão, seu pai. E o mais impressionante é que o texto diz, a inspiração diz que Caim permitiu que sua mente fosse levada pelo mesmo motivo que determinara a queda de Satanás. Forte isso, não é? Para vocês terem uma ideia, quando desceu fogo do céu e consumiu a oferta de Abel, e Abel viu que não desceu fogo do céu sobre o sacrifício de Caim, seu irmão, Abel correu para o seu irmão e suplicou que ele se afastasse do pecado, mas Caim, por ser o mais velho, achou que não seria necessário ouvir as súplicas do mais novo. Caim volta do campo e Deus pergunta para ele, onde está seu irmão? E Caim responde, não sei, por acaso sou eu responsável por meu irmão? E no verso 10, Deus, sabendo de todas as coisas, ele diz, o que foi que você fez? Em outras palavras, Deus estava dizendo, eu sei o que você fez, pois o sangue do seu irmão clama a mim por justiça. E Deus agora profere uma maldição sobre Caim. No verso 11 ele diz, agora, amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não dará a você mais da sua força, e você será fugitivo e errante pelo mundo. E a história continua dizendo que Caim disse ao Senhor que o seu castigo era maior do que ele poderia suportar. E Caim continua dizendo, o Senhor me expulsou desta terra, e terei que me esconder da tua face, e serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer um que me encontrar me matará. E a gente pensa, com tudo isso, que Deus era e é um Deus arbitrário, duro, um ser sem amor, que se alegra com a tristeza e a destruição do ser humano. Mas Deus não é assim. Ele não se alegra com a destruição do ser humano, ou com a desgraça do ser humano. Um pouco mais abaixo, no capítulo 4, na sequência do capítulo, diz que Deus colocou uma marca em Caim, e aquele que matasse Caim sofreria 7 vezes mais a maldição de Caim. Caim se afastou da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, do lado leste do Éden. Para muitos, Deus foi um tirano sem coração, que não deu oportunidade para Caim se arrepender. Mas preste atenção no que eu vou dizer agora para você. Às vezes, aquele velho ditado, há males que vêm para bem, é a mais pura verdade. E nós não conseguimos enxergar isso enquanto estamos passando pelo problema. As pessoas, quando souberam que Caim foi o primeiro homicida e que matou o próprio irmão, com toda certeza iria matá-lo. E não era uma nem duas pessoas, seriam muitos. Quando Deus profere a maldição sobre Caim, na verdade Deus estava querendo protegê-lo. A maldição e o sinal não permitiria que as pessoas indignadas com o que ele fez o matasse. Deus estava poupando a vida de Caim e ao mesmo tempo dando a ele uma lição na intenção de que ele se arrependesse e se voltasse para Deus. E prova disso, de que Caim era querido por Deus, no verso 17 de Gênesis 4 diz que Caim teve relações com sua mulher e ela engravidou e deu à luz a um menino chamado Enoque. Ou você vai me dizer que isso não era bênçãos de Deus, uma esposa e filhos? Uma esposa e filhos são as mais puras bênçãos do Senhor. Salmo 127, no versículo 3, diz assim, eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Além de uma esposa e de um filho,
Deus o abençoou tanto que Caim fundou uma cidade, a qual chamou de Enoque, o nome do seu filho. O Senhor o abençoou e protegeu Caim de não ser morto por causa da maldição que ele havia pronunciado sobre Caim. O Senhor abençoou Caim dando-lhe uma esposa. O Senhor abençoou Caim dando-lhe um filho. O Senhor abençoou Caim dando-lhe prosperidade quando ele fundou uma cidade. Caim era sim o amado do Senhor. Eu fico imaginando o coração de Deus sedento para lhe dar perdão e ansioso para que Caim voltasse a andar ao seu lado. Mas o coração de Caim não conseguia enxergar bênçãos. O coração de Caim não conseguia enxergar a proteção que Deus havia dado a ele. Caim queria uma isenção das consequências de seu pecado. O coração de Caim se afastou de Deus cada vez mais. Revoltado, ressentido, Caim andou longe do Senhor e os seus descendentes, em consequência disso, também se afastaram completamente de Deus. Quantas vezes nos revoltamos com Deus e culpamos a Ele pelas coisas ruins que acontecem em nossa vida? Coisa que às vezes achamos que são terríveis aos nossos olhos, mas se olharmos com os olhos da fé, veremos que Deus transforma as coisas ruins em bênçãos. Ele não pode tirar as consequências do nosso erro, do nosso pecado, mas Ele pode nos abençoar para passarmos pelos nossos vales, pelas nossas aflições melhores do que se passássemos sozinhos. Procure aí no meio desta aflição que você está passando. Procure a mão de Deus te conduzindo. Você é o amado de Deus. Satanás quer te fazer pensar que por causa do seu pecado você está sozinho e que você é indigno. Não acredite nisso. Romanos 8,38 diz assim: porque estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem presente, nem futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de te separar do amor de Deus. Se você está passando por uma aflição e acha que não vai dar conta sozinho, lembre-se, você é o amado de Deus. Acredite nisso. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, pedimos que o Senhor nos mostre a Tua mão poderosa nos guiando através das nossas aflições e que nós possamos confiar no Senhor sabendo que o Senhor está passando conosco o vale da sombra e da morte. Nós pedimos que o Senhor continue conosco, se mostrando a nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Legal que você ficou aqui comigo nesse vídeo. Muito bom ter você. Na próxima semana nós vamos ter um tema muito interessante. Vá lá no meu canal, se inscreva, como eu já disse para você não perder nenhum vídeo. E você compartilha, seja uma bênção na vida das pessoas, tá bom? Compartilha esse vídeo que tem muita gente precisando ouvir falar de Jesus. Um beijo no seu coração, uma boa e feliz semana para você. Fica com Deus. Tchau, tchau.